A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire, nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Me perdoe, né, que a imagem é um pouco trêmula aí, que eu estou sem meus equipamentos, como podem ver, não estou em casa, né? Mas não posso deixar de continuar com as leituras. Aqui, uma leitura simples, né? Estamos aprendendo juntos aqui e estamos no livro de Daniel, mas você pode dar uma olhadinha nos vídeos anteriores aí para ir acompanhando a leitura. Hoje a gente vai ver a visão dos 4 animais no capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levante-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando e vi outro, semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas minhas visões da noite e vi o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem.
O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Isto é, aquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os outros santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra, a pisará e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reinos. Depois deles levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Imagina só, aqui Daniel já estava tendo uma visão de como será, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso em Apocalipse, porque aqui é sobre os finais dos tempos, né? Aqui, inclusive, tem muita gente que faz contas sobre isso, né? Aqui, por exemplo, no versículo 25, que ele fala, né? Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Esse tempos aqui, se eu não me engano, é coisa de 1000 anos, cada tempo é 1000 anos, uma coisa assim. Mas aqui são para estudiosos que fazem esses tipos de conta. O que interessa para a gente é que nós temos que estarmos preparados para quando isso acontecer, né? Realmente a gente percebe que os fins dos tempos estão chegando, porque é a inversão de valores, né? Lembra que aqui está dizendo que eles mudarão as leis, né? Eles quererão mudar as leis, né? Aqui, inclusive no próprio versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então a gente vê que isso já acontece em muitos lugares, o nome de Deus é proibido. E já se ouve falar, por exemplo, em proibição de evangelização, proibição de opinião, proibição de muita coisa. Tá se dizendo, inclusive, como se diz, monitorização da internet, né? Ou seja,
acaba sendo censurando, né, realmente querendo censurar o que será dito, né, a liberdade de expressão, querendo tirar a liberdade de expressão das pessoas. Então, isso realmente é um alerta para nós. O fim dos tempos está chegando e realmente disso aí para mudar as leis não falta muito, pelo que a gente vê aqui na Bíblia, pelo que está acontecendo à nossa volta, a gente percebe que o fim dos tempos está chegando. Então nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus, nós temos que cada vez mais termos intimidades com Deus e principalmente divulgar o nome do Senhor, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de salvar a sua alma. Porque se a pessoa não conhecer o nome do Senhor, conhecer somente para o final, não tiver a oportunidade, aliás, ela vai ter a oportunidade de conhecer o nome do Senhor, mas muitos não se dão essa oportunidade de primeira. A gente precisa ter um pouco mais de insistência, né? Porque muitas pessoas são fechadas, acabam passando por momentos muito difíceis, tal, que acaba se trancando um pouco, que acaba se fechando para o mundo, que acaba se fechando para novas opções, para novas visões, vamos dizer assim. E quando a gente chega para levar uma palavra de salvamento, acaba por não acreditar, por ter sofrido muito, por ter já o coração endurecido. Essas pessoas, por exemplo, elas precisam um pouco mais de tempo para que realmente possam acreditar na palavra do Senhor. E se a gente demora a levar essa palavra, essa pessoa perde o tempo que teria para ter a sua salvação. E essa perda de salvação pode inclusive recair sobre nós, porque foi falha nossa de não ter levado a tempo a palavra do Senhor. Então, a nossa função aqui, como filhos do Senhor, é cada vez mais levar a palavra do Senhor, principalmente onde a palavra do Senhor não alcança. Muita gente ainda não tem acesso à internet, muita gente não tem comunicação. Então, onde a comunicação tecnológica não chega, então tem que ser realmente a presencial. Por isso que existe muitos ministérios, muitas igrejas pedem ajuda, inclusive para financiamento dos ministérios, exatamente para isso, para que possam propagar a palavra do Senhor, porque nem todos os lugares têm tecnologia. Imagina só, nem todos os lugares têm alimentos propriamente dito para se alimentar fisicamente, quanto mais tecnologia, né? Não tem TV, não tem celular, não tem telefone, não tem nada. Então, realmente, são os ministérios que levam a palavra do Senhor. E nós temos que orar por esses ministérios, para que Deus dê forças, dê sabedoria e dê cada vez mais condições para que esse povo possa, sim, levar cada vez mais, alcançar cada vez mais povos, para que possa conhecer o Senhor, né? E a gente vai ver aqui no capítulo 8 a visão do carneiro e do bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, lembrando que o rei Belsazar é filho de Nabucodonosor, né? Babilônia. Apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi nesta visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando
Quando um bode vinha ao ocidente sobre a terra, mas sem tocar o chão, aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, a qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode o lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. A alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército foi entregue a ele com sacrifício contínuo por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. E veio perto de onde eu estava. Então, vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Porém, o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dele, significa que 4 reis se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas, no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua força. Destruirá assombrosamente, prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Aqui, olha que para ver como são as coisas, né? Muita gente às vezes acaba sendo também obsessivo em relação a sonhos, né? Porque hoje, ainda nos dias de hoje, também Deus fala com a gente, né? Porque muita gente fica pensando, né? Antigamente, nossa, Deus falava tanto com a gente, né? Com os seus, né? Deus se mostrava muito. Realmente, antigamente Deus se mostrava muito mais do que nos dias de hoje, até mesmo porque antigamente Deus era muito mais aclamado. A gente vê nos dias de hoje que Deus é muito vendido hoje em dia, né?
se tornou um comércio. Deus, ou a casa de Deus se tornou um comércio. Isso acaba ferindo o coração de Deus, né? Então, realmente Deus se mostra para aquele que o segue de coração, né? Lembra que a gente sempre fala aqui, aliás, a gente sempre fala não, né? Que está na Bíblia, Deus esquadrinha o coração e o rim, né? Isso quer dizer o quê? Que ele realmente vai lá fundo no coração, né? Que não é superficialmente, ele realmente vai lá no fundo para saber o que realmente se passa dentro de nós. E essa é a diferença. Naquele tempo, o povo realmente clamava de coração ao Senhor. Tinha aqueles que vendiam o nome do Senhor? Tinha sim, com certeza. Também tinha os falsos profetas. Lembra do tempo de Judá, né, que por isso que a cidade foi destruída, né, pelos falsos profetas, pela profanação do nome do Senhor, né, do santuário do Senhor. Tinha os seus erros também, né? Mas hoje a gente vê muito isso. Hoje, pela tecnologia, principalmente, a nível mundial, porque antigamente, quando se acontecia coisas desse tipo, ali acontecia isso em um certo ponto. Até que isso fosse propagado na Terra toda, levava muito tempo. Então, para que fosse divulgado, por exemplo, que profanaram contra o Senhor, isso levava muito tempo. Hoje em dia, não. Hoje você faz uma coisinha aqui, postou na rede e se torna viral, como dizem, né? Rapidinho o mundo inteiro já está sabendo. Então você vê muitas propagandas aí vendendo o nome do Senhor, vendendo placas de igreja, né? Igreja não salva ninguém, gente. Placa de igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém, quem salva é Deus e pela graça dele, é pelo amor dele que somos salvos. A gente tem que ter isso em mente, a gente tem que ter isso no coração. Somente pela graça do Senhor que somos salvos. Quando Deus quer falar conosco, ele fala. Não é porque as coisas estão diferentes do que eram, né? Realmente hoje é muito comércio, mas Deus ainda fala conosco, seja através de sonhos, seja através de pessoas, seja através do Espírito Santo que sussurra em nosso ouvido. Tem várias maneiras. Agora sim, quando Deus nos dá um sonho, ele nos revela esse sonho. Ele não vai lhe dar um sonho, um aviso através de um sonho, sem lhe revelar o que ele quer dizer, para te deixar desesperado. Nossa, eu sonhei tal coisa, o que será que Deus quer dizer com isso? E você fica desesperado naquele sonho ali, pensando, e fica noites e noites sem dormir por causa disso. Não se torne obsessivo, até mesmo porque obsessão também é pecado, porque você acaba perdendo, você acaba focando ali, perdendo tanto tempo naquele negócio ali e esquece de todo o resto. Lembre-se, Deus em primeiro lugar. Você viu ali, Daniel é um exemplo. Todos os sonhos que ele entregou a Daniel, ele revelou do que se trata. Inclusive, os sonhos ali, as revelações, não era nem para o tempo de Daniel, eram revelações futuras. Ou seja, essas revelações eram para ser anotadas para gerações futuras, né? Não era nem para ele ali. E mesmo assim, ele declarou que os sonhos significavam. Então, não fique obsessivo, não fique obsessiva com sonhos. Sonhar, todo mundo sonha, é o inconsciente formando imagens do dia a dia, de coisas que aconteceram trocentos anos atrás, entendeu? De coisas que a gente viu sem perceber, entendeu? O subconsciente funcionando. Muitas vezes não tem nada a ver, pode acontecer, pode sim, de Deus lhe revelar alguma coisa, mas se ele te der um sonho, ele vai lhe revelar o que é. Se ele entrar em contato com você através de sonho, ele vai lhe revelar. Não fique obsessivo achando que todo sonho que você tem é Deus querendo te avisar alguma coisa, que não é assim que funciona. Todo cérebro humano sonha, tá? A gente às vezes acorda, não sonhei hoje. Sonhou sim, a gente só não lembra. Ele sonhou alguma coisa, porque o subconsciente ele funciona. Enquanto a gente está dormindo, ele funciona.
É científico isso. Só que a gente não lembra, não sei o porquê, também é científico, a gente não lembra. Também não é coisa interessante pra gente, porque o sonho não influencia em nada a nossa vida, a não ser que seja um aviso do Senhor, tá bom? E que Deus abençoe e que você realmente entenda essa situação. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, continue, Senhor, abençoando e guiando os teus filhos, Pai. Que o teu Espírito, Senhor, rodeie esse mundo, Pai, trazendo paz e tranquilidade, Senhor. Continue salvando mais almas, Pai, encaminhando mais almas para o teu salvamento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Arranque essa aflição que há nesse coração, Pai. Arranque esse mal desse coração, Pai. Destrave esse mal em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu emocional, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Transforme essa vida, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama Tua unção sobre cada um deles. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti, Pai, pelos Teus filhos. Necessitamos de Ti, de Tua direção, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.